Fala pessoal, hoje é dia de ficar atualizado com as informações, os bastidores que eu vou trazer agora aqui para vocês, tudo que está acontecendo aqui em Brasília, na capital federal, diante desse escândalo do Banco Master. E olha, tá rolando aí uma mutreta, se é que eu posso dizer assim, uma manobra dentro do parlamento no Congresso Nacional para que essas investigações do Banco Master sejam enterradas de vez. Tem muita gente envolvida, autoridades do Poder Judiciário e também do meio político, e é por isso que ontem ainda nós vimos algo que no mínimo soou estranho. O senador sergipano que apoiou o Lula em 2022 e agora se apresenta como paladino da justiça. Eu tô falando do senador Alessandro Vieira. Ele apresentou aí um pedido para a instalação de CPI do Banco Master. Mas, gente, esse já é o quarto pedido de CPI, né? Vocês devem estar se perguntando, para que mais uma? Mas, segundo o senador, esse pedido de CPI é diferente, é muito melhor que os outros, porque ele tem a finalidade de investigar os ministros, a conduta de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes nesse envolvimento na questão das fraudes do Banco Master. Bom, as conversas foram reveladas muito recentemente, demonstram uma intimidade, tanto do Toffoli, que era sócio no Taiaiá, e vendeu, aplicou fundos ali do Banco Master que foram enviados para ele, 35 milhões, e também o contrato milionário do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Bom, o objeto de investigação é muito bom, de fato, né? Mas vamos lembrar aqui que o senador Davi Alcolumbre, de todas as CPIs, os pedidos que foram protocolados, este parece que é o que tem mais chance de ser instalado. Por que será? Porque seria Alessandro Vieira o autor do requerimento, talvez por ele ser mais de centro-esquerda? Não, meus amigos. Quero lembrar a vocês aqui que tanto o presidente da Câmara, Hugo Motta, quanto o senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, ambos também foram mencionados em conversas com Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Muitos veículos de comunicação não estão falando sobre isso, mas o fato é que uma CPI, protocolada inclusive por um deputado que é petista, aliás, ele não é petista, gente, data vênia aqui, porque ele é do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Rodrigo Hollenberg, por sinal, foi governador aqui do Distrito Federal. E por que eu estou identificando ele? Porque ele é da base aliada ao governo do PT. O governo Lula, que inclusive recebeu em agendas não oficiais o Daniel Vorcaro por pelo menos 4 vezes e apresentou o Gabriel Galípolo na iminência de assumir a presidência do Banco Central. Eu sei que são muitas informações, mas vamos direto ao ponto em relação a Hugo Motta. Ele é mencionado nas mensagens de Daniel Vorcaro conversando com a ex-namorada, né? Diz que é ex-namorada, não sabemos. Nesse momento ninguém quer ficar colado no Vorcaro, isso é fato. Bom, mas eles conversam. E aí o Vorcaro relata que se encontrou com o Hugo numa data muito próxima, menos de um mês do Hugo Motta ter assumido ali a presidência da Câmara, ter sido eleito novo presidente da Câmara dos Deputados. Vorcaro diz ter se encontrado com Hugo Motta. É isso que revela as conversas de WhatsApp, que a Polícia Federal conseguiu fazer a quebra da criptografia. Estou aqui, inclusive, com alguns detalhes que dizem o seguinte sobre essa conversa, tá? Vou trazer aqui para vocês. Cadê? Opa. Tá aqui. Olha só, mensagens trocadas entre Daniel Vorcaro e Marta Graeff mostram que o ex-banqueiro teve encontros com o presidente da Câmara e também com Ciro Nogueira, mas vamos focar aqui no presidente da Câmara, tá? Vorcaro cita que foi um jantar com o Hugo e 6 empresários na residência oficial. Esse evento, como eu disse, foi no dia 26 de fevereiro de 2025. Hugo Motta foi eleito ali bem no início de fevereiro, então em menos de um mês. Há menções, inclusive, de que esses encontros com Hugo Motta e Daniel Vorcaro ocorreram por pelo menos 5 vezes. Então foram pelo menos 5 encontros e a maioria deles durante a madrugada, que foi ali quando o Daniel Vorcaro conversou com a namorada, a Marta Graeff,
confirmando que tinha saído ali de um desses encontros. Então, tudo muito estranho, encontros também fora da agenda oficial na madrugada, né? Agora, o que estariam conversando? Bom, a gente sabe que existe muito lobby acontecendo e você ter um contato direto com o presidente da Câmara, nossa, isso aí não é para qualquer um não, né? Então, já fica aqui um dos motivos pelos quais o Hugo Mota, ainda ontem, disse que não é prioridade, que existem outros pedidos de CPI na frente para que seja instalado. Ou seja, já descartou que lá na Câmara não vai ter CPI. Bom, lá no Senado, nós temos o pedido do senador Eduardo Girão para investigar o Banco Master. Esta CPI seria só formada por senadores, né? Então também teria essa lista, essa ordem cronológica que o Alcolumbre certamente vai usar como desculpa, como pretexto. E temos uma CPMI. Essa CPI mista, né, essa nomenclatura, é justamente porque o colegiado é composto por deputados e senadores, assim como está acontecendo na CPMI do INSS, gente. Só que ela foi protocolada pelo deputado Carlos Jordi, que é da oposição. E lá na CPI do INSS, ele está batendo muito no Davi Alcolumbre, né? Tá pedindo para convocar ex-assessor do Alcolumbre, que recebeu dinheiro do careca do INSS. Ou seja, Davi Alcolumbre não tem simpatia nenhuma pelo deputado Carlos Jordi. Mas isso não deveria, né, questões particulares serem colocadas à tona na hora de decidir por algo que mexe com o país todo. A gente está falando de um dos maiores, se não o maior calote financeiro da história da nossa república. Bom, esse pedido da CPMI está guardado na gaveta do Alcolumbre e pelo regimento interno, quando a CPI é mista e tem o número de assinaturas necessárias e já tem assinaturas de sobra, tanto de deputados quanto senadores, o Alcolumbre tem a obrigação de instalar de imediato. Mas para isso ele precisa marcar a sessão do Congresso, o que ele não fez até hoje. Olha, nós já estamos no dia 10 de março. Né, os trabalhos voltaram no início de fevereiro e agora sabe o que ele fez? Ele colocou que as próximas 3 semanas o trabalho dos parlamentares vai ser semipresencial. Olha a manobra aí. É aí que começa, é aí que tá o pulo do gato. Primeiro, presidente da Câmara e do Senado decidem que as sessões daqui até o dia que vai ter a janela partidária, né, os deputados e senadores vão ter que escolher qual partido vão ficar para as eleições, eles usaram isso como pretexto e dispensaram os parlamentares de estarem aqui em Brasília, esvaziaram o Congresso Nacional. Aí já começa o pulo do gato, tá? E não termina nisso. Ontem, na segunda-feira, vem o senador Alessandro Vieira e protocola essa nova CPI mirando investigar só ministros, o que seria muito confortável para o Davi Alcolumbre, que está sofrendo pressão para que essa CPMI do Master seja instalada, para que ele marque logo a sessão do Congresso. E por que o Alcolumbre está segurando, Berenice, essa CPMI do Master? Bom, ele também foi citado nas conversas com Daniel Vorcaro, ele também teria se reunido com Daniel Vorcaro na residência oficial, e isso foi revelado também em conversas com a sua ex-namorada, uma confidente de primeira hora de Daniel Vorcaro, a senhora Marta Graef, que tem que ser ouvida também, viu? Sabe de muita coisa. Bom, esses encontros entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, relatados na conversa, parece que o primeiro deles, o Vorcaro, foi lá bater na RO sem ser anunciado. Tanto que a namorada fala assim, mas amor, você fez daquele jeito mesmo, chegou sem avisar, sem marcar, e ele sim, né, e fala que deu tudo certo, foi recebido. Agora você imagina, eu como jornalista, muitas vezes não consigo ter acesso ao presidente do Senado. Daniel Vorcaro foi lá, bateu na porta e foi recebido, né? Por que será? Quem será Daniel Vorcaro aqui em Brasília? Um homem certamente muito conhecido por todos. E por isso foi recebido. Agora, o Alcolumbre, o que estão dizendo aí é que se trata de uma manobra e um acordo com o senador Alessandro Vieira, que apresentou esse pedido de CPI, porque
Essa comissão não vai investigar políticos, apenas os ministros do Supremo, o que para o Alcolumbre seria muito bom, não só para ele, como também para vários políticos do Centrão, a exemplo do Ciro Nogueira, que é relatado pelo Vorcaro como um amigo da vida. Então existe, no mínimo, uma falta de vontade política por parte dos presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado e demais políticos que também não têm o interesse de que essa CPMI do Banco Master seja instalada, porque em algum momento o nome deles pode aparecer. E nós estamos em ano eleitoral. E porque o ano eleitoral é crucial. Perceba que o senador Alessandro Vieira, sergipano, que apoiou a candidatura do Lula em 2022 e disse que foi um erro apoiar o Bolsonaro em 2018, agora desponta como paladino da justiça, relator e autor da iniciativa da CPI do crime organizado, de combate ao crime organizado, agora, né, CPI do Banco Master, com foco nos ministros do Supremo. Desconfie, tá? Desconfie. Nós estamos falando de um senador que caminha com a agenda da esquerda, inclusive foi autor, sabe do quê? Do PL das fake news, o PL 2630, da censura, que prevê essa agenda que não convém, né, com a agenda da direita e dos valores conservadores que querem mais liberdade, inclusive para a investigação. Então, vamos ficar de olho, porque ao que tudo indica, trata-se de mais uma manobra, né? O verdadeiro teatro das tesouras, para que você que está nos assistindo ache que o parlamento está fazendo um trabalho sério, quando na verdade o verdadeiro intuito é sequestrar a CPMI, as investigações, tomar a narrativa e tirar o nome daqueles que estão, né, com o rabo preso, tirar o nome deles da reta. Não que os ministros do STF tenham que ser investigados, mas tem muita gente ainda que precisa aparecer, né, e a gente precisa que isso seja publicizado. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, não é mesmo? Afinal, ao que tudo parece, Davi Alcolumbre já tem a sua CPI preferida para ser instalada. Isso vai o indispor com ministros do Supremo? Vai, mas parece que estamos em um momento em que eles vão ter que escolher qual será o menor prejuízo político. Bom, quero saber sua opinião. Comenta aqui para mim. Você acredita que a CPI do Banco Master vai ser instalada? Qual delas? A de Alessandro Vieira ou a de Carlos Jordi? Deixa aqui nos comentários e, claro, não esquece também de deixar o like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação e saibam essa manobra jurídica que está acontecendo aqui em Brasília, justamente para enterrar as investigações do Banco Master.